Boa noite. Eu venho representando a evangelização infantil e eu gostaria de agradecer pela quantidade de brinquedos que nós recebemos. E eu gostaria que Deus abençoasse a cada um de vocês que colaboraram e prestar também contas, que nós vamos entregar para as nossas crianças que são assistidas pelo nosso projeto das cestas, mas, devido à quantidade que nós recebemos, nós vamos passar para outras entidades. Então, muito obrigada, em nome da evangelização infantil, que Deus abençoe a cada um de vocês, principalmente as crianças que abriram mão desses brinquedos, que eu acho que é aí que inicia o ato de caridade. Então, parabéns para vocês e que Deus abençoe. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, né? Então, vamos nesse momento nos sentarmos, ficar relaxados. Se quiser mentalizar Jesus, Maria, ou uma paisagem que os deixa calmo, fiquem à vontade, tá bom? É nesses instantes, meus irmãos, que entregamos os nossos corações e os nossos pensamentos ao Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe. Que através desse momento, o momento do Evangelho, onde os nossos irmãos desencarnados, nossos anjos de guarda, estão nesse momento ao lado de vocês, ao lado de nós, envolvendo-nos carinhosamente para acalmar os pensamentos acelerados, os corações. Enfim, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para falar um pouco dos ensinamentos de Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, essa seara maravilhosa. E nesses instantes, meus irmãos, vamos pedir ao mentor do nosso irmão Mauro Luiz que o fortaleça para transmitir da melhor forma possível e clara as palavras do Evangelho desta noite. E que assim seja. Repetindo, né? Falhou. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que nesta noite do Evangelho possamos nos enriquecer de conhecimentos, de informações, de tal maneira que possamos auxiliar a outros e a nós mesmos no nosso progresso, no enfrentamento das nossas lutas, das nossas dificuldades, para que possamos voltarmos
um dia pátria espiritual melhor do que nós aqui chegamos. Sempre nos lembrando que nós reencarnamos com a proteção divina e com os recursos necessários para a caminhada dessa nossa existência. O evangelho de hoje intitula-se Mais com Menos, mais com pouco. E ele está fundamentado no Evangelho capítulo 16, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é a verdadeira propriedade. E o Evangelho nos diz: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência, mas uma vez é forçado a abandoná-lo. Dele não tem senão o que é para o seu uso do corpo, para o seu gozo, e não como posse real. O que possui então? Nada daquilo que é para o seu corpo, mas tudo aquilo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e eis o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo, no que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bens dependerá a sua posição futura. Quando um homem vai para um país mais longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que tem curso nesse país, mas não lhe carrega as bagagens que lhe seriam inúteis. Fazeis o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que nela vos servir. A mensagem do Evangelho de hoje, na sua simplicidade, mas com uma profundeza muito significativa, nos convida a refletir na mensagem de que, ao partirmos daqui, não levaremos nada dos bens materiais. Chegamos desprovidos desses bens, obteremos durante a nossa permanência, a nossa transição aqui, para obtermos os recursos necessários à nossa sobrevivência, cujo objetivo principal são os bens materiais servir aos bens espirituais. Os bens materiais são recursos para auxiliar o espírito nesta caminhada. Numa parte do Evangelho Jesus citava: olhai os pássaros nos céus, voam livres, olhai a beleza dos lírios nos campos. Então Jesus se referia que todos esses recursos que nós temos como fundamentais em nossas vidas, mas são recursos, é uma linguagem figurativa, que Jesus dizia que esse trigo, as aves no céu, são os recursos que estão dentro dos nossos corações. São os valores que nós já conquistamos. Mas Jesus não disse, te acomoda e espera acontecer. Ele nos diz lá numa passagem do Evangelho que nos fala: pedis e obtereis. Pede com fé e será-vos dado. Então Jesus quer dizer que para nós alcançarmos aquilo que nós necessitamos, depende de trabalho, mas os recursos que nós precisamos para essas existências, eles já estão à nossa disposição. E Jesus nos fala das nossas escolhas. Tu não vai levar nada que for material, mas tudo aquilo que carregas no teu coração. Somos espíritos criados há milhões de anos
para a eternidade, a passagem presente dessa reencarnação é um estalar de dedos, é muito rápido, é um tique perante a eternidade. Então nos recomendo o Evangelho, que possamos viver para alcançar esses valores que nós vamos levar para outra morada. E Jesus disse que cada um colhe aquilo que planta. E fala-nos das responsabilidades. O Evangelho diz: fique atento àquilo que tu vais levar e dê prioridade para esses recursos. Entenda-se que tu podes construir na vida futura, na outra dimensão, a tua moradia, a tua casa, a nossa casa. E a qualidade dessa casa, sua qualidade construtiva, os seus arranjos, os seus utensílios na vida espiritual, vai ser todo aquilo que nós vamos levar pelos nossos investimentos na área das nossas emoções e na área dos nossos valores. Nada mais do que isso. Num caixão não cabe nada dos bens materiais. Nada disso importa. Mas nós levamos para a vida futura aquilo que acontece hoje. E Jesus disse, quando ela falou, foi visitar a casa das duas irmãs, Marta e Maria, Jesus estava fazendo uma pregação, fazendo uma colocação para as pessoas presentes, e Maria, irmã de Marta, atenta a tudo aquilo que Jesus falava e fazia, seus gestos. Então Marta se incomodou porque Maria não estava ajudando a cuidar dos afazeres da casa para receber Jesus. Então Jesus disse a ela: Marta, por que tu te afliges? Maria escolheu o principal. Tudo isso que está acontecendo no redor, nas suas atitudes, são coisas passageiras, ou podem ser feitas mais tarde. Mas o principal ela está fazendo, porque aquilo que ela está ouvindo hoje aqui, estará no seu coração para sempre. Jesus queria dizer, naquele momento, quando falava para as duas irmãs e as pessoas que estavam na casa dela, a importância das nossas escolhas. A responsabilidade das nossas escolhas. Por isso que lá na frente ele diz: tu vais colher aquilo que plantares. Então, em muitos momentos de nossas vidas, em muitas atividades que nós temos durante o dia, nós vamos estar cercados de várias responsabilidades. E haverão coisas que serão mais significativas que outras, e nós vamos precisar escolher. Então a escolha, as nossas escolhas com responsabilidade, depende imensamente da elevação do grau de maturidade que nós já alcançamos, das nossas vivências anteriores. E nós trazemos para o presente momento todos os resultados das nossas escolhas. E muitos são os resultados que não nos agradam, porque refletem naquilo que nos incomoda no coração. A gente não pode mensurar o que é a dor de uma ansiedade, o que é a dor de uma depressão, de uma melancolia, de uma tristeza. A gente não sabe o que isso significa no outro. Sabemos aquilo que significa em nós, porque nós assim o vivenciamos. Mas os outros têm a sua experiência e a gente não vai poder aquilatar isso daí. Mas tanto nós quanto os outros, nós estamos vivenciando aquilo que plantamos. Hoje estamos vivenciando o resultado do ontem. Aquilo que estamos fazendo exatamente agora, o resultado virá aqui na frente. A nossa mudança de atitude no hoje, em razão daquilo que nós fizemos aqui nessa presente vida, lá atrás, a nossa consciência, a nossa mudança de atitude, não nos isenta de responder, nos responsabilizar pelos atos que passou. Então, conforme nós vamos caminhando, conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo,
e vamos compreendendo os resultados das nossas escolhas, e muitas vezes nós entendemos que haverá necessidade de uma mudança. Os vários segmentos religiosos, a palavra religião significa religar o homem a Deus. Se cada um de nós é diferente do outro, e cada um se liga a Deus à sua maneira, quantas religiões existem no planeta? Nós temos 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de religião. Porque cada religião significa religar-se a Deus, a forma como a gente se religa. Intitula-se alguns segmentos como religiosos e procuram dar para nós diretrizes, nos ajudar, diretrizes comportamentais, de atitudes, entendimento, para facilitar a nossa jornada. Mas nós vamos vendo que dentro desse conceito de religião, de religiosidade, há muitos desvios. E nós vamos nos desviando da forma melhor de nos religarmos a Deus, quando as nossas escolhas não alcançam o equilíbrio e a responsabilidade. O Evangelho diz: te preocupas com aquilo que tu vais levar, porque a construção da sua morada. O homem de bem constrói a sua casa do bem pelas atitudes do bem. Com o advento da internet, da informática, quantos não são os conceitos, quantos não são as filosofias que têm procurado ajudar o homem na sua caminhada? Pela diversidade dos pensamentos, Deus permite que nós estejamos ali em contato com muitos conhecimentos, com muitas opções, para escolhermos aquela que melhor nós nos enquadrarmos. Dentre elas, hoje, uma filosofia minimalista tem alcançado um resultado muito significativo e muito interessante. A filosofia minimalista diz que você deve despir-se de tudo aquilo que não tem a sua real importância. Deixar aquilo que não é o essencial. Não está dizendo para que possamos deixar de lado tudo aquilo que nós temos, mas faça as tuas escolhas para que você tenha o suficiente e o necessário. Então diz assim: não perca tempo nas coisas que não têm a sua real importância. E exemplifica: você entra num quarto que está todo bagunçado, você coloca umas caixinhas. Isto fica, isto eu guardo, isto eu dou, isto eu descarto. E vai pegando tudo aquilo que você tem nesse teu quarto para essa arrumação e vai colocando nessas caixinhas. Aquilo eu descarto, isso daqui eu vou dar, para que fique aquilo que eu deva guardar. Significa que recomenda que tenhamos aquilo que realmente é importante para nós. Uma outra filosofia na América Central, um povoado que tinha muitas dificuldades, uma pobreza extensa, enorme, as pessoas sem condições de comprar remédios, ter consulta médica, desenvolveu uma atitude de uns ajudarem aos outros. Era uma aldeia pequena, uma pessoa adoecia, todos se juntavam em torno daquela pessoa e todos vibravam num pensamento positivo para que a energia que eles emanavam pudesse curar aquela pessoa. E isso começou a dar resultado. 4 palavras eles usavam, vibrando por aquela pessoa que estava que estava naquela atitude de necessidade de doente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Conhecida como Ho'oponopono, um recurso maravilhoso.
filosofia minimalista, que é para nos orienta para termos o necessário e não perdermos tempo com as coisas que não têm valor, para que possamos usar esse tempo de maneira condigna e equilibrada para aquilo que nós precisamos. E diz: os excessos, aquilo que sobrepõe a necessidade, nós perdemos um tempo enorme em nossas vidas para cuidar dessas coisas, porque essas coisas passarão e nós não vamos carregar. E o tempo desperdiçado para essas coisas, nós deixamos de investir no relacionamento com a nossa família, na convivência familiar, na convivência com os amigos. Um exemplo, lembremos de alguns amigos de muitos anos atrás. Foram pessoas que passaram em nossas vidas, tiveram uma alta significação, às vezes nos lembramos com saudade. Por que o afastamento? Por que não um telefonema? Por que não um contato? Às vezes dentro da nossa própria casa, no relacionamento entre o casal, estão os corpos juntos, mas os corações estão distantes. Porque tantas vezes nós temos a necessidade de conversar com o outro, gritando, se o outro está tão próximo para nos ouvir, não precisa do nosso grito, do nosso berro. Então nós deixamos, muitas vezes, por questões menos importantes, deixamos o nosso tempo voltado para isso e não temos o tempo para uma leitura, para uma reflexão, para um momento religioso, para o nosso despertamento, a nossa intimidade com Deus através dessa oração. Se nós juntarmos todas essas filosofias, todos esses conceitos que visam o bem, que estão focados em melhorar a vida das pessoas, em praticar a caridade, nós vamos ver que todas elas, na sua fundamentação, trazem todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas elas. Nós falamos daquelas coisas sérias, que nos acrescentam. Nós temos isso também na área da psicologia, da psiquiatria, da medicina, em tantas outras áreas o bem pode ser feito. O que recuperou o Japão da Segunda Guerra Mundial foi um conceito parecido com o minimalista, de ter aquilo que é essencial. Os Estados Unidos jogou uma bomba no Japão, Hiroshima e Nagasaki, mataram milhares de pessoas, e o próprio Estados Unidos interessava que o Japão se recuperasse, e através de um conceito minimalista de recuperação daquela nação, o Japão hoje é uma potência, é um povo, o povo oriental, um povo mais espiritualizado, e nós temos aí o resultado do que é o bem pelo bem e a simplicidade. Quando nós nos perguntamos em nossas vidas o que é que está causando dificuldades, o que está acontecendo conosco, que está nos causando o sofrimento, a dor, o desconforto afetivo, olhamos para as frentes e perguntamos e não conseguimos responder. Entretanto, nós vamos ver que aquilo que eu estou passando hoje, eu passei ontem, anteontem, e está sendo um resultado repetitivo. A pergunta é: o problema está com os outros ou está conosco? Então requer uma mudança de atitude. A coragem de podermos nos ver, nos analisar e aceitar que é o momento, e esse é o melhor momento, é o agora, de começarmos a proceder esta mudança. Assoprar das nossas vidas, tirar para fora aquilo que não é necessário. Nós temos muitas vezes por costume
querer reter coisas, ou pessoas, ou relacionamentos à nossa volta. Nós nos esquecemos muitas vezes que cada espírito é como uma águia, precisa ter a sua liberdade, para que as asas fortes desse espírito possam traçar voos mais altos, sonhos mais altos. Mas é preciso deixar as amarras, é preciso deixar as pedras do chão. E muitas vezes nós seguramos o voo das outras pessoas, porque nós estamos segurando o nosso voo. Um grande fabricante de creme dental recebia inúmeras reclamações de que o seu produto chegava nas gôndolas do supermercado, as pessoas levavam o tubo de pasta dental, apertava, só saía ar. Empresa conceituadíssima, não conseguiu entender o problema do engarrafamento, da injeção do produto nos tubos de pasta para escovar os dentes. E procurar toda forma resolver, técnicas daqui, técnicas lá, até que gastaram um volume financeiro muito expressivo. Foram mais de 8 milhões de reais gastos numa linha de produção, para saber o que acontecia do tubo chegar às prateleiras vazias. Encontrar o problema, resolver o problema. Cada vez que um tubo passava vazio, a máquina parava. E era repetitivo este procedimento. Caiu a produção, começou a dar prejuízo. Até que um grupo de amigos, trabalhadores da fábrica, vendo isso, o que eles colocaram no final da esteira? Um ventilador. Cada tubo de creme dental que passava vazio, passava leve, o ventilador jogava para fora da esteira. Problema resolvido. Com muito pouco. O Evangelho da noite nos fala que nós podemos fazer muito com menos. E esse fazer com menos, nós vamos aí desprendendo uma energia, um vigor muito grande em nossas vidas, quando tudo poderia ser muito mais simples. Um desses ventiladores que se usou nessa empresa, nas nossas vidas, poderia se chamar o silêncio. Poderíamos ter um ventilador da paciência. O outro ventilador do saber ouvir. O outro ventilador do saber perdoar. Um outro ventilador da gratidão. De todos os conceitos, de toda a modernidade, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a tecnologia, a informática, o conhecimento avança, mais, através da doutrina espírita que tem nos ajudado imensamente nisso, vamos entendendo a profundeza e a grandeza dos ensinamentos que Jesus nos deixou, sempre baseado na simplicidade, no silêncio, no convite à reflexão de todos. Encontraram Jesus nas ruas, trouxeram uma mulher, prenderam uma mulher e levaram a Jesus. Senhor, ela foi pega em adultério, e a lei daquela região é que a mulher adúltera ela tinha que ser apedrejada. O que tu dizes, Jesus? Queriam testar Jesus. Quem tiver pecado, que atire. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se foram, ela ficou, e Jesus disse: vá e não peques mais. A orientação, da mesma forma que um pai orienta o filho. Quando nós vamos ver lá na frente, que Jesus, na sua ressurreição, aparece para Maria Madalena, Maria de Magdala, ele, nessa atitude, demonstra a Maria que reconhecia o desejo dela da mudança e a mudança que ela teve. Porque ela era uma mulher, quando conheceu Jesus, era uma mulher rica e muito bonita.
E ela deixou tudo para seguir Jesus. Ela esteve com Maria quando acompanhou o suplício de Jesus, a sua ressurreição. E ali, depois de um certo tempo, ela foi cuidar dos leprosos. Quando ela disse: Jesus, eu vou deixar esta vida e vou te acompanhar, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. A responsabilidade é outra coisa. Diferente do que Jesus disse daquela mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. A diferença do comportamento de Jesus com as duas mulheres depende para nós, depende das nossas atitudes. O que é que nós vamos fazer com as coisas que já aconteceram, que nós temos que ter responsabilidade? O que será daqui para frente? Quando todo o conhecimento, tudo aquilo que está chegando para cada um de nós hoje diz: viva de uma maneira mais simples. Ajude, caridade, compaixão, faça a diferença do seu próximo. Porque Jesus, assim, em todo o seu tempo conosco, ele foi pura compaixão, puro amor e pura caridade. Hoje, nós aprendemos que a gente, através da simplicidade, da mudança de atitude, deixando aquilo que não tem a sua real importância de lado e vivendo com aquilo que realmente tem valor efetivo, nós vamos ter mais tempo para nós e para os outros. E nós vamos ver com certeza a nossa qualidade de vida melhorarem muito. E muitas das nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos confortos lá na frente irão cessar. Depende tão somente de nós e de mais ninguém. Jesus disse: cada um colhe aquilo que plantar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine na nossa caminhada, para que possamos fazer com aquilo pouco que aparentemente se apresenta para nós, o muito mais, e fazermos as diferenças em nossas vidas e nas vidas das outras pessoas. Sucesso para todos nós, na presença amiga e fraterna de Jesus. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será, graças a Deus. Vamos sortear os livros? Pessoal, quem vem pela primeira vez na casa, recebeu um papelzinho. E nesse papelzinho, nessa oração, tem um número, tá? Então, nós vamos sortear os livros, viu? Vamos começar pelo número 1. Há 2000 anos. Parabéns. Dá para ela. É seu. É seu. Fala o número você. 57. 57. Do amor nasce o perdão. 33. Os médios dos pés descalços. Olha lá. Fala. Novamente juntos. É o Novamente Juntos, o livro. 88. E o outro livro, Apesar de Tudo. 101. Tem 101? Que lindo o Evangelho hoje, né? Nos fez refletir nas nossas vidas, né? No dia a dia,
do que realmente a gente quer para o nosso futuro, não é? Então vamos nesses instantes, meus irmãos, nessa música linda, a música da Ave Maria, que eu sou fã. Vamos nesses instantes fechar os nossos olhos e agradecer infinitamente as bênçãos que recebemos todos os dias. A oportunidade bendita de estar aqui neste mundo, com os nossos familiares, amigos, com os nossos trabalhos, envolvidos sempre no amor de Cristo. Vamos pedir a Maria neste momento que derrame sobre nós o seu manto de luz, envolvendo as nossas vidas, os dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Pedindo a ela a proteção em nossas vidas. E se alguém neste momento tiver algum agradecimento, algum pedido, que mentalize com toda a sua força e com todo o seu amor. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo o mal. Que assim seja e assim será. Que na próxima quarta-feira possamos estar juntos, reunidos na seara do Senhor Jesus. Que assim seja.